Muito bom. Então vamos retomar agora para falar de desempenho em subida e descida. É isso? Então, vamos lá. Desempenho em subida e descida para a aeronave aérea, que é o que a gente estudou no volume 2, no volume 3 e aqui no volume 5 também. Né? Então, é o que a gente vai voar aqui. Embora depois lá no FGC vocês vão fazer até uma aceleração de velada lá para ver desempenho em aeronave de alto desempenho. Tá? Muito bem. De novo, a gente vai passar pelo mesmo roteiro que a gente usou na OE SFP01. Então, o objetivo, de novo, que vocês preparem o cartão de voo, que vocês realizem o briefing do briefing de ensaio, que vocês conduzam aí as técnicas de ensaio de voo de desempenho e exercitem também um pouco no simulador, decolagem, subida e descida, utilizando o método de serra, decolagem, método contínuo, subida e descida, método de serra, cruzeiro, método de pressão constante e stall desempenho, guardando aí os comentários que a gente já fez. Quando a gente está no simulador indo para os extremos de envelope, o simulador ele começa a ter falha na representatividade. Tá? O outro objetivo então, é determinar os parâmetros de desempenho de cada fase, ou seja, distância no solo por de decolagem, no caso simulador dá para a gente até considerar outras variáveis do desempenho da decolagem, subida, os dados de cruzeiro, então máximo alcance e máxima autonomia, e descida. Tá? E obviamente treinar vocês na coordenação de cabine. Simulador político, apoiando a partida do zero, instrumentação, a exemplo da outra, instrumento do mar de bordo, faz de tempo pressão relógio para cronômetro, e os dados podem ser gravados no simulador, são os previstos na UE, em conformidade com os previstos no volume 3. Não sei se essa parte está correta, volume 3 parte. Deve ser parte 2, está errado aqui. E na AC 23.8c, neste item, fala das velocidades de stall, e neste item que fala de pente de serra. Preparação, então a OI de familiarização do simulador, familiarização do simulador da aeronave, político, a gente já fez essa OI, e lá a gente tinha utilizado alguma coisa de utilizar o gráfico de velocidade do cruzeiro para ter pela de arrasto. A gente não vai usar isso. Na videoaula do político, talvez o Neil tenha falado lá de como usar as velocidades do manual de voo para ter polar de arrasto. A gente não vai usar isso. Ainda em preparação, volumes são 2, 3, 4 e 6, novamente. Então, técnica de ensaio de voo, decolagem, subida e descida, cruzeiro hélice, autônomo de ataque, para a parte de desempenho. Volume 3, a parte 2, volume 3, parte 2, aqui, na parte 10, a parte 2, eu corrijo, redução de dados de desempenho. Parte 4, de novo, todos aqueles internatos de filosofia, gerenciamento da documentação e o tráfego aéreo no Vale do Paraíba. No volume 6, a parte 2 do corrijo. Novamente, são de 4 a 6 horas, um máximo de 6 horas para vocês executarem esse treinamento. Vai ser um período da manhã, um período da tarde, mas vocês têm que ir em casa preparar cartão de voo, fazer as revisões de todos esses volumes que a gente comentou anteriormente. E aqui a gente vai passar pelas mesmas transparências que a gente viu lá na OE 01, então parte 1. Lembrar que a gente precisa estar estabilizado para os parâmetros, lembrar que a gente tem que estar monitorando as tolerâncias, e lembrar que a gente está em desempenho, então um dos métodos vai ser estabilização e altitude de pressão constante. Lembrar aí dos primeiros e segundos regimes das técnicas de estabilização. Do volume 2 agora da parte de técnica de ensaio de voo, as partes aí 2, 3, 4 e 10, 5 e 10. Então, método contínuo na técnica de ensaio de decolagem, dentro de serra na subida e descida, estabilização e altitude de pressão constante no cruzeiro. Se a gente fosse fazer pouso, seria o método contínuo também. Até dá para fazer no simulador, porque a gente consegue medir tudo lá.
E autônomo de ataque é a parte de stall desempenho. E aí, no volume 3, na redução de dados, passar por todas as reduções de dados. Método de aceleração média para a decolagem, método de serra na condição de ensaio, pressão regressiva, cruzeiro, altitude de pressão constante na condição de ensaio e velocidade de stall na condição de ensaio. Na parte de filosofia de ensaio e voo, de novo, lembrar que tipo de ensaio a gente está fazendo, que documento de certificado a gente precisa, qual área de ensaio que eu estou atuando, esse aqui a gente não tem dúvida que é desempenho, que tipo de uso eu vou fazer com os dados, aqui em desempenho eu posso fazer tanto redução quanto expansão, de novo, o pessoal envolvido e a gente trabalhando aqui na preparação dos cartões e participando dos briefs e debriefs. E, de novo, o que eu preciso de solo para realizar um voo desse tipo. Em termos de requisitos aplicáveis, de novo, só relembrar, que requisitos são os regulatórios, então, no desempenho, a gente sabe que não existe muito requisito regulatório, as normas deixam no livro para o fabricante declarar o desempenho do avião dele, estão preocupados só com o desempenho e decolagem. Os de segurança, de interface com a máquina, os operacionais, funcionais e desempenho. Quais documentos eu preciso ter acesso, em termos de segurança, quais itens eu preciso me ater, a condição estável, qual é o tempo que eu vou adquirir, se eu estivesse preocupado realmente em determinado desempenho, eu ia solicitar uma estabilização um pouco mais longa agora. Novamente, como é que eu faço o gerenciamento de tempo de energia, para otimizar o nosso voo, a divisão do trabalho no briefing e no debriefing, então o piloto preocupado aí com as coisas relacionadas ao voo propriamente dito, e os engenheiros preocupados agora com os ensaios, com os pontos de ensaio e as validações. E o cartão de voo que a gente já falou, passa por aqui. Do gerenciamento de risco, tudo aquilo que a gente já comentou, então identificar perigo, avaliar as consequências, avaliar os riscos envolvidos, eliminar o perigo ou mitigar o risco e lembrar que o gerenciamento de risco aplicado ao voo tem diversos fatores que precisam ser considerados. Na documentação de ensaio, lá no cartão de voo, que a gente está preocupado, então acho que cartão de voo é uma coisa que a gente tem que se preocupar, está lá no volume 4. E na parte de relatórios, a gente não precisa se preocupar com relatório, mas lá está a parte de gráficos, que é o que a gente precisa levantar aqui para apresentar no debriefing. Então, a parte de gráficos também a gente precisa estar afiado. Cartão de voo já comentamos bastante, então só relembrando, já comentamos bastante sobre o cartão de voo. Apresento o cartão de voo que vocês têm lá na Embraer, que é o suficiente, muito mais detalhado que o nosso aqui. E os gráficos, está até na ordem de ensaio, que gráficos a gente quer que sejam apresentados no debriefing. Então, desempenho subida e descida, então, o desempenho subida por risco, desempenho descida por risco, a configuração que a gente tem, qual é a configuração, então a legenda é importante, a legenda é importante, os eixos aqui, então, velocidade, razão da velocidade vertical, razão da fundamento e velocidade vertical. Então, esse é um gráfico já preparado lá na própria OE, está lá esse gráfico para vocês utilizarem. Se quiserem utilizar o gerado pelo Excel, utilizem, não tem problema. O de desempenho em cruzeiro, a gente vai plotar fuel flow por velocidade. Então, não está anotando aqui free flow, nas velocidades que a gente já está voando. Então, esses são os gráficos que a gente tem que estar com eles na mão para depois do debriefing a gente apresentar. Os procedimentos, no caso aqui, o único procedimento que a gente vai buscar lá na C é o de stall, está lá o de stall. Então, o ensaio real deve ser realizado com a aeronave na configuração desejada e compensado para um ponto 5 da VS1. Então, por que é o ponto 5? Porque, no caso do FAR 23, a gente está compensando um ponto 5 da velocidade, para aquela configuração.
Então, reduzir aí a velocidade até 10 nós acima da velocidade de stall. No tempo que a velocidade de stall deve ser reduzida, ao mesmo tempo que a velocidade de stall deve ser reduzida na taxa de desaceleração de 1 nó por segundo ou até menor. Até o stall ocorrer, ou você ter aí uma limitação de comando, por exemplo, você atingiu batente de comando. A determinação, onde a determinação exata da velocidade de stall for necessária, as taxas de desaceleração devem variar em torno de 1 nó por segundo. E os dados devem ser gravados de forma a permitir uma preparação da história num tempo similar àquelas mostradas na figura 1. Aqui é a figura 1. O que eu quero? Eu quero a desaceleração de 1 nó por segundo. Então, eu vou desacelerar em velocidades menores que 1 nó por segundo e até um pouco maiores que 1 nó por segundo, para que a gente calcule a velocidade de stall em 1 nó por segundo, propriamente dito. A velocidade indicada na qual o stall deve ser observado, usando os sistemas de velocidade de produção. Tanto a velocidade de stall indicada quanto a calibrada devem ser plotadas versus a taxa de desaceleração para determinar a velocidade na desaceleração de 1 nó por segundo. Então, isso aqui recomenda lá esse item que a gente tinha que dar uma olhadinha na AC23. Né? O outro item da AC23 vai falar aqui do dente de serra, que é um método bem utilizado, bem comum para a gente determinar desempenho e subida. Tá? Uma série de subidas, conhecidas como subidas do dente de serra, devem ser conduzidas a várias velocidades indicadas constantes, usando uma potência ajustada e fixa numa determinada configuração. Pelo menos 3 subidas devem ser executadas. A altitude média na qual o ensaio é conduzida deve ser mais próximo do nível do mar praticável, perto do teto de serviço, onde a razão de subida de 100 pés por minuto pode ser subido, pode ser mantido para as condições de motor ao nível do mar. E na altitude intermediária, levando em consideração as características de potência do motor. Como é que é a técnica? A técnica de subida com o altímetro ajustado para 1013, uma série de subidas e descidas devem ser iniciadas na altitude escolhida. Estabilizar a velocidade e potência antes de gravar os dados. O tempo entre o início de cada corrida deve ser gravado para finalidade de contagem de peso. E uma subida estabilizada deve ser continuada por 3 minutos ou 3.000 pés, máximo, enquanto mantendo a velocidade substancialmente constante. Aqui é exagerado, o que a gente vai fazer é 1 minuto de subida. 1 minuto de subida, porque é o suficiente para a gente gravar os dados e obter os resultados que a gente quer. Os ensaios devem ser conduzidos a 90 graus do vento, ou alternativamente em proas opostas, para diminuir aí o gradiente de vento, as tesouras de vento. Desde que as taxas de mudança de altitude são primariamente consideradas no ensaio, a atenção particular deve ser dada para obter uma indicação precisa de altímetro nos tempos e intervalos adequados. Intervalos não maiores do que 30 segundos são recomendadas para a leitura do altímetro. Velocidade, temperatura ambiente, motor e outros parâmetros do motor devem ser gravados aí num tempo maior. Não precisam ser gravados de 30 segundos, pode ser gravado num tempo maior. Taxas de subida ou descida
observadas para a condição dos testes devem ser superiores a 10 testes por minuto, a 100 testes por minuto. Taxas de subida próxima de zero tendem a ser não confiáveis. O plot dessas corridas de tempo por altitude disponibiliza um meio efetivo de monitorar a aceitabilidade dos dados de ensaio conforme a corrida acontece. E o plot também da observação da taxa de subida obtida para cada velocidade permite monitoramento similar para o dente de serra. Esse processo é recomendado porque é uma oportunidade da gente aí, observar prontamente aquilo que é confiável e economicamente viável para a gente não ter questionamento aí nos resultados. Tá? Então, o que é importante? A gente, durante o nosso teste, a gente pode até ir botando ali VZ contra o tempo, contra a velocidade, para ver se a gente está adquirindo os dados consistentemente. Tá? Bom, então, feito toda a preparação, lido tudo que a gente precisa ler para executar o ensaio, vamos ver como é que o ensaio propriamente dito acontece. Então, de novo, briefing, piloto geral de segurança, engenheiro específico do ensaio. Então, apresentar o cartão de voo, os dados e os gráficos que serão preenchidos. Né? Decolagem. Então, decolar conforme a configuração prevista do manual de voo, 25 graus de flap e rodar 70 milhas por hora de velocidade indicada. Durante isso daí, a gente, antes de soltar o freio, vai ver a temperatura do solo, direção do vento, né, verificar no simulador, dá para a gente ver lá as condições meteorológicas, levantar lá o vento. E aí vamos gravar o tempo entre a soltura dos freios e o liftoff propriamente dito, e a ground speed no liftoff. E aí o que a gente vai fazer, depois da redução do dado, a gente chamar de distância de decolagem, utilizando a hipótese de aceleração constante. Dentro de serra agora, então a gente decolou, subiu, foi para o FL 030, 035, mais ou menos, para iniciar a estabilização, e vamos executar subidas aí do 040 ao 050. Obviamente as descidas, né, do 050 ao 040. A velocidade que a gente vai fazer isso, 80 milhas por hora, 90 milhas por hora, 100 milhas por hora, 110 milhas por hora, e na VH, aí a gente vai fazer no meio da faixa e vai estar usando a mistura corrigida. Para poder ter o ponto de velocidade de razão de subida nula na VH, e aí a gente poder desenhar a curva de razão de subida em função de velocidade. E depois utilizar esse ponto aqui, inclusive, lá no cruzeiro, que a gente vai utilizar lá no cruzeiro. Configuração da análise aeronáutica, então, ter recolhido o flap recolhido. Vamos registrar, então, no início e no final da faixa, tempo, velocidade indicada e altitude. No meio da faixa, velocidade indicada, altitude, temperatura, combustível, pressão e RPM. Tá? Então, esses são os dados que a gente vai colocar no nosso cartão para anotar quando cruzar o 040, quando cruzar o 050 e quando cruzar o 045. Tá? Tolerâncias. Na faixa de compensação não é aplicável, mas na velocidade de 5 milhas por hora. Na medida, a gente está até no simulador mantendo aqui uma tolerância elevada. Né? Qual é a tolerância que o FAR 23 impõe para a velocidade? 3. Tá? A tolerância do FAR 23 são 3 nós. Tá? E aí tem que converter para milha por hora. Tá? Mas dá 4 alguma coisinha, então não temos 5 milhas por hora. Tá? Próximo, então, executamos dentro de serra, então a gente vai estar lá no 045, estabilizado, fazer ali as corridas de altitude e pressão constante, nas seguintes pressões de admissão: 14 polegadas de mercúrio, 16, 18, 20, 22, e na máxima pressão de admissão, que vai dar a nossa VH, e aí a gente vai aproveitar o ponto que a gente fez lá no dente de serra. Tá? Bom, aí vamos lá fazer, adquirir os nossos dados. Né? Configuração liso, 2.400 de RPM e mistura corrigida. O que a gente vai registrar? Velocidade indicada e altitude indicada no analógico, pressão de admissão, fluxo de combustível, combustível remanescente nos 2 tanques, bem complicado de ler essa
essa leitura não é complicada, é precisa. Temperatura e o tempo. Tá? Tolerâncias aqui, então na faixa de compensação, compensar aí a 200 pés, então 0,45 mais ou menos 200 pés, e durante a corrida de medidas, aí do ponto estabilizado, vamos manter aí uma variação não superior a 100 pés e uma velocidade com variação não superior a 5 milhas por hora. Tá? Stall, então executamos já decolagem, subida e descida, cruzeiro, stall. Stall desempenho, ou seja, eu estou com foco aonde? Na determinação das velocidades. Tá? Aí vamos fazer isso lá no 060, configurar a aeronave, compensá-la a 1,5 da velocidade stall e buscar as acelerações aí de 1 nós por segundo. Podemos depois aí, tendo uma instrumentação legal, fazer com várias acelerações, registrar tudo isso e depois fazer aqueles gráficos que estão lá na C23, a 8 chave. Então, o que a gente vai registrar? A altitude no início da manobra e as velocidades dos diversos avisos. Então, se teve aviso de buzina, se teve luz de alarme, se teve buffet, qual foi a velocidade que a gente experimentou o stall, a altitude de início do stall, recuperando, qual é a altitude de recuperação do stall, a temperatura, o combustível e a hora que isso aconteceu. E aí a gente vai, como a gente já fez, buscar lá as orientações da C23 para fazer o nosso ensaio de stall. E a compensação na vitrine, na velocidade de stall do manual de voo, a gente multiplica por 1,5 e executa o ensaio. Faixa de compensação, só na compensação, então, ou seja, na velocidade de stall, mais ou menos 5 milhas por hora, e na altitude, então, 0,60, mais ou menos 300 pés para poder executar o stall. Bom, regresso, descida e pouso, conforme foi grifado e nas condições previstas no manual de voo. O debrief do voo aí, padrão de ensaio em voo, conforme está previsto lá no volume 4, e os resultados esperados para o debrief. Na decolagem, os dados anotados, que a gente anotou lá, temperatura, direção, tempo, estrutura do freio, ground speed, como determinar a distância de decolagem com a hipótese de aceleração média durante a corrida de decolagem do solo. Subida e descida, então a gente anotou tempo, velocidade de carro, altitude, temperatura, pressão, RPM. Vamos botar o gráfico de velocidade, de razão de subida ou razão de afundamento por velocidade de carro. E aí vamos identificar que velocidade? A velocidade de maior razão de subida e a velocidade de maior razão de subida. Isso no gráfico de VZ, de razão de subida por VI. E no gráfico de razão de afundamento por VI, a menor razão de descida e a de máximo planeio. Tá? Então, são os máximos e mínimos e sempre as tangentes. Tá? Bom, no cruzeiro, então, com os dados anotados, a gente vai conseguir plotar o gráfico de fuel flow por velocidade indicada. No gráfico de fuel flow por velocidade indicada, eu também consigo identificar lá máximo alcance e máxima autonomia. Nos dados de stall, a gente anotou os dados, então vamos apresentar as velocidades onde aconteceram os avisos de stall, se naturais ou se artificiais, a velocidade que o stall aconteceu e qual foi o tipo de stall, se foi stall aerodinâmico, ou seja, atingiu a mínima velocidade, portanto, o máximo ângulo de ataque, a aeronave caiu de nariz, depois vai ver esse QDB, mas ali em desempenho já mais ou menos a gente já está caracterizando o stall, altitude em que o stall ocorreu e a altitude em que o piloto recuperou a aeronave. Anotamos a altitude de combustível, temperatura e o tempo, e aí vamos aproveitar essas informações durante o debrief. E, obviamente, comparar tudo isso com o previsto no manual de voo. Então, no debrief, além de apresentar os gráficos, tem que comparar isso aí com o que está previsto no manual de voo. Tá? E aí, fechando, desempenho, a gente, ao final dessa sessão, de uma manhã ou de uma tarde, a gente espera, na verdade, a gente tem certeza que vocês vão estar treinados aí para conduzir os voos
de desempenho. Tranquilo? Uma dúvida? Não?